Olá, eu sou a professora Lucília Lopes e vou me descrever para vocês. Sou uma mulher branca, de cabelos longos, cacheados. Atrás de mim estão algumas prateleiras coloridas com materiais pedagógicos e também artísticos. Há personagens que são criados a partir de um estereótipo. Quer dizer, personagens que existem a partir de ideias generalizadas, pré-definidas pelo seu comportamento, gênero, aparência, religião, cultura, condição social ou até mesmo quando comparamos determinadas atitudes além das populares. Os estereótipos funcionam como uma forma de rotular as pessoas ou coisas, mas muitas vezes sem qualquer conhecimento sobre o assunto ou sobre a pessoa que está sendo estereotipada. Assim acontecem com as bruxas. Só de ouvir essa palavra já nos é proporcionado um certo medo, uma desconfiança, algo perturbador, não é? No decorrer do tempo, temos visto essa imagem ser transformada, inclusive com tentativas de reflexão para encontrar o porquê das ações maléficas. Mas ainda estamos longe de tirar o estereótipo de séculos que agrega a qualquer personagem que tenha características próximas ao que o entendimento comum classifique como bruxa. Nas fábulas, nas histórias infantis ou até mesmo em clássicos dos filmes de terror, a intenção de um personagem assim é assustar, causar medo e também provar que o nosso medo é real. É um personagem que estará sempre próximo da maldade e também da produção de encantos e poções perigosas para o personagem bonzinho da história. Se acompanharmos só os filmes infantis, poderemos ver que esse estereótipo tem se transformado no decorrer dos anos. Já vai longe a imagem de nariz torto e coluna curvada de alguns clássicos. Lembra desse? Nesta mistura bem forte, a maçã sorve o sono da morte. Se na casca eu me concentro, vejo o que está lá por dentro. Agora, bem vermelha vais ficar, para a Branca de Neve te provar. Mas também nem todas são belas e boas. Não estou afirmando que toda bruxa é vítima de um preconceito. A proposta aqui é ampliar o nosso olhar para além do estereótipo. É pensar que toda ação tem uma reação e nem sempre as reações são adequadas ao bem comum, mas que, na maioria das vezes, são humanas e não resultados de estímulos sobrenaturais. É claro que há sim atitudes questionáveis em algumas histórias, mas apontar uma mulher que demonstra segurança e tem opiniões fortes, ou que até mesmo atrapalha planos de poder, como a bruxa, é algo recorrente na história da humanidade. Já tem um tempo que até mesmo as histórias infantis tentam ampliar esse olhar nas célebres situações e estereótipos criados. Eu, por exemplo, tinha uma visão da bruxa da Bela Adormecida completamente diferente daquela que as crianças têm hoje. Tudo por causa desse filme.
Devo conceder um dom a ela. Antes do pôr do sol, no seu aniversário de 16 anos, ela cairá num sono profundo! Tolinha curiosa. Traga ela pra mim. Sei que está aí. Não tenha medo. Não tenho medo. Apareça. Aí o medo será seu. As outras fadas voam. Por que você não? Eu já tive asas, mas elas foram roubadas pelo seu pai. Há maldade neste mundo. Ódio e vingança. Um filme, um livro, uma animação, uma peça de teatro, todos eles veículos de uma boa história podem transformar nossa visão a respeito de um assunto e mudar completamente o nosso pensamento em relação a algo que até então parecia sólido em nossa percepção. Toda história tem diversos pontos de vista e sempre vai depender de quem conta. E, infelizmente, muitas vezes dos interesses que a cerca. Essa tendência de verificar vários ângulos da história é algo fascinante. Vou dar aqui um exemplo de um texto clássico, O Mágico de Oz. Você assistiu essa montagem de 1939? Inesquecível, né? Essa história colaborou muito para a ascensão do cinema americano. Logo depois do sucesso de Branca de Neve e os Sete Anões, que era uma animação, os estúdios da MGM decidiram fazer um filme sobre contos populares. E logo depois compraram os direitos do livro que foi lançado em 1900, que contava a história da menina Dorothy, que é levada para a Terra de Oz por um ciclone. Lá, ela conhece o espantalho, o homem de lata e o leão covarde, enquanto tenta chegar à cidade Esmeralda para ver o grande mágico. A história ficou bem próxima à que chegou às telas de cinema. Tanto na história do roteiro de cinema quanto na história original, encontramos bruxas e fadas em seus respectivos estereótipos. Mas quero aqui chamar a atenção para a representação da bruxa do Oeste. Suas roupas, perfil físico e até a cor verde de sua pele, que nos faz tremer apenas com a sua imagem. Nessa imagem, Margaret Hamilton como a Bruxa Má e Judy Garland como Dorothy em O Mágico de Oz, de 1939. É claro que na história essa personagem faz maldades e feitiços, mas não é a única personagem a ter atitudes questionáveis. Há personagens masculinos com atitudes bem fora da moralidade, como, por exemplo, o próprio Oz, que não foi retratado com uma aparência tão grotesca assim, e ainda foi elogiado por qualidades bem menores se comparadas às suas falhas. Mais de 50 anos depois, em 1995, foi criado um romance
por Gregory Maguire, em que nos mostra um outro ponto de vista da mesma história de Oz. Com esse livro, podemos conhecer a história que veio antes da que encontramos no livro de 1900 e, posteriormente, no filme de 1939. Esse novo olhar da clássica história nos responde questões sobre essa bruxa. De onde ela surgiu? Como e por que se tornou tão perversa? Nesse livro, o escritor revela tudo isso por meio de um mundo fantástico, tão rico e intenso, que acabamos por não conseguir mais olhar a história de Oz da mesma forma. Esse livro também virou um musical de estrondoso sucesso. Wicked, a história não contada das Bruxas de Oz. Primeiro, em 2002, numa produção da Broadway, e depois pelo mundo inteiro. E o nosso país ainda tem a felicidade de ter uma bruxinha própria, só nossa. E ainda temos a sorte dela ser boa, quer dizer, ela já nasceu boa. Olha só que moderno isso, hein? Estou falando da peça de teatro A Bruxinha que Era Boa, da autora Maria Clara Machado, fundadora do Teatro Tablado, no Rio de Janeiro. Esse texto, encenado pela primeira vez em 1958, conta a história da bruxinha Ângela, uma bruxinha que sempre se atrapalha ao tentar fazer maldades, ao contrário de suas colegas da escola de maldades. A bruxinha boa vive sendo alvo de piadas e sendo excluída. Maria Clara Machado já tinha caminhado por temas sobrenaturais, se assim posso chamar, quando criou o fantasminha Pluft. Você conhece? Sabe por que ela criou essa história? Então veja. Quando eu era criança, eu tinha um medo danado de tudo. Aí, eu botei o medo no fantasma. Eu pude realizar, então, pude acabar com o meu medo. A melhor maneira de acabar com o medo é representando o medo. Meu pai disse, escreve uma peça sobre fantasmas. Meu pai que disse, fantasma, boa ideia. Aí eu sentei, gente, fantasma assusta todo mundo. Seria uma boa ideia se eu criasse um fantasma que, em vez de assustar, vivia assustado. Ele tinha medo das coisas. Então ficou um fantasma às avessas. E funcionou, como funciona até hoje, né? Ao incluir outro ponto de vista e não cair no comum, Maria Clara estimula a nossa observação de mundo e nos provoca uma reflexão, que se humanizarmos aquilo que temos medo, a história poderá ser contada de outra forma. E esse é um exercício bem legal de fazer. Não acreditar na história como nos é contada de primeira, e imaginar o que o outro lado diria se fosse contada diferente, de outro ponto de vista. Vamos fazer esse exercício? Escolha um personagem que você tenha medo, ou receio, ou até mesmo não o compreenda, e o transforme em um humano. Tente justificar as escolhas dele criando uma breve história que faça sentido. Assim, você tem a possibilidade de humanizar esse personagem e se colocar no lugar dele. E não deixe de registrar tudo. Pode ser em áudio, em vídeo, num arquivo eletrônico ou até mesmo no seu caderno. Bom trabalho e até a próxima semana!